Eu agora, em seguimento aqui aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra, agora, se eu não estou enganado, é o professor Bruno Ricardo Bioni que vai falar, não é isso? Então, eu já fiz a apresentação aqui do professor Bruno, falando muito brevemente aqui sobre a qualificação dele. Claro que o currículo dele é imenso, né? Mais um grande expositor que vem falar sobre esse tema, que já podemos ver pela palestra feita pela professora Mafalda, que é um tema vibrante, é um tema muito importante da contemporaneidade e que ainda vai ter muitos desdobramentos. E que por isso o livro do professor Felipe Medon é tão importante. Eu recomendo vivamente a leitura. Eu já gostei muito da primeira edição e a segunda edição eu sei que foi muito enriquecido, com muitos acréscimos. Mais de 100 páginas, cento e poucas páginas, não é isso, doutor Felipe Medon? 136. 136 páginas, quer dizer, praticamente um novo livro foi incorporado nessa segunda edição. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra aqui imediatamente para o professor Bruno Ricardo Bioni. Professor, a palavra é sua. Obrigado, doutor André. Bom dia a todos e todas. Eu queria iniciar agradecendo pelo convite. Primeiro na pessoa do doutor André, quem eu externo minha admiração pelo trabalho, enfim, pela carreira. É um exemplo para o nosso campo. E também para o doutor Felipe Medon, caro amigo dessa nova geração, mais uma vez que vem de toda a escola do Direito Civil Constitucional carioca, e aqui eu também externo minha admiração pelo próprio professor Gustavo Tepedino, que também, salvo engano, se ele não prefacia, ele faz o prefácio da segunda edição, a quem eu, enfim, também cumprimento os demais colegas, professor Anderson Schreiber, enfim, todas as pessoas que nós somos, acho que, leitores assíduos, né? Eu vou fazer a minha intervenção tentando estabelecer um diálogo entre o que o Felipe coloca em termos de reflexão em sua obra, com o momento que nós vivemos de discussão sobre um marco regulatório de inteligência artificial. Acho que a obra do Felipe ela é, sobretudo, tempestiva para a gente entender como, e se é possível, colocar nos trilhos corretos essa discussão que vem se fazendo, se performando sobre esse marco legal, especialmente porque ele ensaia um modelo e um sistema de responsabilidade civil olhando para sistemas de inteligência artificial. E aqui eu faço apenas uma fala de contexto, o que hoje é o cenário e qual que é a temperatura dessa discussão em torno desse marco legal de inteligência artificial. É um projeto de lei. Na verdade, tem mais de um projeto de lei, mas aquele que ganhou a dianteira é um projeto de lei que foi gestado inicialmente na Câmara dos Deputados, depois houve ali um sprint de fôlego com uma série de audiências públicas, e ele acabou sendo aprovado no plenário, acho que, salvo engano, há cerca de 4, 5 semanas atrás, não mais do que isso, provavelmente. E ele se encontra, então, hoje no Senado para ser distribuído e, eventualmente, ser apensado frente a outros projetos de lei, e ali tem projetos de lei de autoria do senador Stevenson, também do próprio veneziano, que são projetos de lei que podem também, ou se pretendem ser, um marco regulatório de inteligência artificial. E aí, olhando para o projeto em específico que vem da Câmara dos Deputados, e eu tenho sido bastante vocal nessa discussão, eu acho que ele é problemático em termos de forma e de conteúdo. Forma porque é uma lei que eu acho que é a mais complexa que a gente irá ou terá debatido nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu considero que esse marco regulatório ele é mais complexo e o objeto regulatório é mais multifacetado do que se pretendeu ser o próprio Marco Civil da Internet ou a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, de certa maneira, faltou, penso eu, esgotar todos os instrumentos de participação pública para que a gente pudesse burilar e amadurecer o texto. Apesar de ter havido, e aqui a gente tem que parabenizar o esforço da Câmara dos Deputados em realizar uma série de audiências públicas, a gente poderia ter se aproveitado de outros instrumentos de uma caixa de ferramentas um pouco mais aguçada, como, por exemplo, colocar esse texto sobre consulta pública e permitir que não apenas que tenha um poder
de voz em audiências públicas também pudessem colaborar e diretamente naquilo que seria uma redação de um dispositivo. Isso não aconteceu, né? Então, hoje, espero eu que a discussão sendo feita no Senado, esses outros instrumentos eles possam ser ativados e, eventualmente, até mesmo entender como que outros instrumentos foram utilizados dentro de outros contextos, como, por exemplo, na União Europeia, de certa maneira também no próprio Canadá, entre outros países, onde que até mesmo se forjou, se criou uma comissão multissetorial de especialistas para que em toda a sua complexidade o tema ele pudesse ser articulado e daí, então, facilitar o trabalho do legislador. Então, por que eu digo isso? Porque a obra do Felipe vai tocar num dos pontos centrais daquilo que se pensa nesse marco regulatório, que é definir um sistema de responsabilidade civil. O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, ele ensaia uma resposta unitária para um problema multifacetado. E daí acho que já vem um pouco da crítica, e aqui eu me valho muito do próprio trabalho do Felipe Mendon. Qual é a situação hoje? Procura-se ensaiar e já é regra no nosso ordenamento, mas de certa maneira procura definir essa regra de uma maneira mais recortada para a questão de inteligência artificial, que seria o sistema de responsabilidade civil subjetiva. Então, quem foi ali lesado teria todo o ônus probatório para vencer esse filtro da responsabilidade civil. Acho que o grande mérito da obra do Felipe é não procurar, de certa maneira, sensibilizar ou seduzir por uma resposta fácil, que seria cravar uma solução unitária para esse problema. Pelo contrário, o Felipe, na obra dele, ele diz que a gente tem um cenário diferente no Brasil, em que a gente poderia pensar em uma dualidade de sistemas para organizar a responsabilização de eventuais danos causados por sistemas de inteligência artificial. E aí, trabalhando muito com essa perspectiva que a professora Mafalda mencionou na fala dela anterior, que o ordenamento jurídico brasileiro, apesar da regra ser a da responsabilidade civil subjetiva, ele tem vários feixes de entrada para a responsabilidade civil objetiva, até mesmo tendo uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, o 927 do nosso Código Civil, que ali consegue abraçar e comatar vários contextos aonde que a implementação, o uso de inteligência artificial poderia ser considerado de alto risco, frente a outros cenários onde que, não sendo considerado de alto risco, a gente poderia enquadrar dentro de um sistema de responsabilidade civil subjetiva, a não ser que outras leis procurassem essa atração, como seria, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a própria legislação trabalhista ou até mesmo a própria responsabilidade civil por parte do Estado. Então, me parece que a obra ela é essencial para que a gente possa fazer essa discussão de maneira informada, justamente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, que é entender que não é possível estabelecer uma resposta unitária para um problema multifacetado de responsabilidade civil, como se apresenta o sistema de inteligência artificial, ou os casos de responsabilização envolvendo a aplicação e uso de tecnologias de inteligência artificial. E aqui eu dou dois exemplos, dialogando com a própria obra do professor Felipe, também com a obra da professora Ana Frazão, que tem um excelente artigo publicado numa obra coletiva sobre inteligência artificial e direito, coordenada por ela e pela professora Caitlin Mulholland, né? O artigo da Ana Frazão vai olhar para casos de responsabilidade civil envolvendo a utilização de sistemas de inteligência artificial por gestores ou administradores de sociedade anônima, né? Então, é um sistema que já é bem articulado e trabalhado na própria lei de SA. Qual que é a responsabilidade civil se eventualmente esse gestor ou esse administrador ele causa algum tipo de dano, inclusive para os próprios acionistas desse conglomerado econômico? É o sistema de responsabilidade civil subjetiva. Você vai demandar uma aferição de culpa, de imperícia, negligência, enfim. A gente pode até avançar um pouquinho mais em qual seria o tipo de culpa em sentido estrito que poderia ser trabalhado a esse respeito. E me parece que continuará sendo o sistema de responsabilidade civil subjetiva, porque você vai demandar um esforço probatório de entender, olha, ok,
qual foi o grau de automatização do processo de tomada de decisão que você toma durante a gestão, a administração dessa sociedade anônima? Houve algum tipo de testagem? O contrato prevê algum tipo de auditagem? Ou seja, você vai demandar um nível de diligência para você aferir eventual culpa desse administrador de sociedade anônima. Então, é um sistema que já é trabalhado lá atrás por essa lei e que, com a aplicação de inteligência artificial para tomadas de decisões de negócio, ele seria plenamente aplicável. E tem uma razão de ser para essa regra do ordenamento jurídico continuar sendo a dinâmica do jogo da responsabilidade civil para esse caso, porque você tem ali um cenário no qual a relação entre lesante e lesado não é tão assimétrica enquanto outros cenários, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar para a perspectiva que foi traçada para o Código de Defesa do Consumidor, onde que você tem um ator ou um possível lesado que é um hipossuficiente e que ele demanda um sistema de responsabilidade civil em que os filtros não sejam tão fortes para que você tenha ali uma efetiva socialização dos riscos, e isso é tradição do ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, tem outros cenários onde que a gente vai ver que o sistema de responsabilidade civil objetiva será plenamente aplicável, né? É o caso, eventualmente, se você tem um cenário no qual você tem uma escoragem de crédito, onde que você é discriminado por raça, por exemplo, ou, eventualmente, uma questão ligada ao seu dado de geolocalização, onde você mora. E são casos que já aconteceram e, inclusive, demandaram uma súmula repetitiva por parte do Superior Tribunal de Justiça que analisa a legalidade de credit scoring. Ou seja, nesse caso, seria muito diabólico você exigir do consumidor, totalmente suficiente nessa relação, que ele tivesse condições de provar que o algoritmo está mal calibrado e está, de certa maneira, causando algum tipo de dano para tanto, né? Então, você tem situações onde você pode ter a aplicação de inteligência artificial, mas que pelas características, pelo perfil dessas duas relações, você tem regimes distintos. Parece que esse é o ponto de entrada que a gente tem que ter nesse debate sobre o marco legal de inteligência artificial. Se afastar da redação que hoje está aqui, tenta ensaiar uma resposta unitária para um problema multifacetado e explorar o que a gente já tem no ordenamento jurídico brasileiro parece ser bastante interessante. E aí eu acrescentaria uma última reflexão, e aí muito no diálogo com a obra do Dr. Felipe, e que também eu pego um outro diálogo que eu tenho feito muito com o professor Daniel Dias, da Faculdade de Direito de Getúlio Vargas, que é também não, digamos assim, se fiar única e exclusivamente numa resposta binária para problemas de responsabilidade civil, porque você tem gradientes dentro, por exemplo, desses dois modelos, e sobretudo do modelo de responsabilidade civil subjetiva, né? Você pode ter um modelo de responsabilidade civil subjetiva que tem a presunção de culpa, ele quase se equivale a um sistema de responsabilidade civil objetiva, e é quase mesmo, né? Porque não é a mesma coisa, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes. Você pode ter inversão do ônus da prova, você pode ter cenários onde que você exija um nível de diligência muito alto, como tem feito a doutrina consumerista com relação aos riscos de desenvolvimento. E aí, nesse diálogo que eu tenho feito muito com o professor Daniel Dias, por exemplo, a consequência prática disso é que, apesar de nós entendermos, e aí tem muita divergência e controvérsia na doutrina, de que o sistema de responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é um sistema de responsabilidade civil subjetiva, né, ele não utiliza a locução independentemente de culpa, apesar disso, os filtros eles foram tão erodidos com eventual presunção legal automática de culpa, com inversão do ônus da prova e eventualmente a exigência de um nível de diligência altíssimo, que você tem, ainda que possa ser paradoxal, um sistema de responsabilidade civil subjetiva com alto grau de objetividade. Então, acho que essas discussões elas podem e devem aparecer nesse marco regulatório que a gente está olhando para a inteligência artificial. Friso, mais uma vez, é um problema regulatório em um objeto de responsabilidade civil que é multifacetado. Quanto mais nós não tivermos respostas unitárias e que olhem para a dualidade de dois grandes guarda-chuvas, mas também dos seus gradientes, mais sofisticada será a nossa resposta para essa nova fronteira
da responsabilidade civil dentro desse cenário de implementação e de aplicação de inteligências artificiais no nosso dia a dia, no circuito decisório hoje existente. E aí, feito esse diálogo com a obra do Felipe, que mais uma vez recomendo muito a leitura, eu gostaria de fechar a segunda parte e última da minha fala, olhando para uma perspectiva onde que a gente poderia articular um princípio que organiza o jeito de fixar papéis e responsabilidades no campo de novas tecnologias. E aí esse foi um diálogo que eu travei muito forte, de maneira muito em parceria mesmo com uma pesquisadora, a Maria Luciana, que depois a gente até acabou publicando um artigo sobre princípio da precaução e regulação da inteligência artificial. O que é esse princípio muito bem adensado na nossa cultura jurídico brasileira, especialmente no campo ambiental, né? É onde que a gente vê ele se explicitar, pelo menos a nível da doutrina, de uma maneira mais intensa. É um princípio que tem organizado, sobretudo, essa perspectiva de socialização dos riscos e também de entender como que, por vezes, você pode ter catástrofes de danos que você não consegue voltar ao estado anterior, né, ao status quo ante. E aí ele tem se aplicado com mais relevo e mais força nesses cenários, né? Então, o campo da bioética, o campo da ciência ambiental, da neurociência, esse princípio ele tem organizado o jeito de a gente pensar as possíveis respostas para definir as regras do jogo de responsabilidade civil. Quando a gente faz uma revisão de literatura desse princípio, a gente também notará que não existem respostas binárias, mas tem certos gradientes para a aplicação desse princípio. Normalmente, a doutrina ela vai dividir ele de forma tripartite. A precaução, ou o princípio da precaução, com um grau fraco, com um grau médio e com um grau forte. O que isso significa, Bruno? Grau fraco significa que, apesar de você ter uma incerteza se aquela atividade econômica pode causar um dano individual ou difuso ou coletivo, essa incerteza por si só não desengatilha uma ação de mitigação desse risco. Então, você tem, apesar de ele informar o que pode ser esse regime de responsabilidade civil, ele por si só ainda não equilibra a correlação de forças entre o potencial lesante e o potencial lesado. Ele com grau médio de aplicação. A incerteza daquela atividade econômica que pode causar um evento danoso justifica e desengatilha uma atividade de mitigação desse risco. Só que o agente econômico ele tem discricionariedade de como ele irá implementá-la. Né? Então, vamos pensar aqui no cenário da própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde que você tem um regime traçado para vazamento e incidentes de segurança, mas cada organização vai definir qual que é o plano de resposta e gestão de incidentes de segurança, apesar de haver uma obrigação legal de notificação. A gente poderia pensar outros mais relacionados, por exemplo, à segurança da informação. O princípio da precaução é aplicado no seu grau máximo ou forte. A incerteza, ela justifica uma ação de mitigação de risco, inclusive com uma inversão do ônus da prova por quem é eventualmente o potencial lesante, e, aqui eu acho que é o ponto principal, desengatilha também instrumento de deliberação pública. É o que, por excelência, fez a regulação do campo ambiental. Ela exige que, na incerteza da construção daquela barragem, daquela hidrelétrica, você tenha instrumentos de mitigação de risco, como, por exemplo, estudos de impacto ao meio ambiente, relatórios de impacto ao meio ambiente, e essa documentação ela seja pública para você ter um escrutínio, como, por exemplo, de Ministério Público Federal e outros arranjos e circuitos decisórios. Ou seja, o controle do risco, e se ele eventualmente irá se concretizar, não é apenas individual, mas ele também é social, por assim dizer. E aí, me parece que, se a gente conseguir articular bem essa gramática do princípio da precaução e do seu respectivo vocabulário, a gente consegue pensar nessa estrutura ou sofisticar a estrutura do que seria um marco regulatório de inteligência artificial. Como, por exemplo,
tendo como ponto de partida que ele é um princípio distinto do princípio da prevenção. Não basta apenas ações de mitigação preventivas a eventuais concretizações de riscos que podem causar danos, mas você também tem que ter, digamos assim, instrumentos de deliberação pública, publicização e controle social desses riscos. Qual é o exemplo que eu posso trazer aqui para vocês para trazer um pouco mais de concretude? E aqui eu até ensaio uma discussão que está acontecendo no seio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas também em outras jurisdições. A figura do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, você tem uma ação que é de mitigação de risco, que ela é desengatilhada quando você tem uma incerteza de que aquela atividade econômica de tratamento de dados pessoais pode ocasionar um dano, e a partir de então você justifica essa ação. Hoje, no cenário brasileiro, o que está em discussão é justamente se esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais ele é um instrumento para o controlador ou agente de tratamento de dados pessoais guardar na sua gaveta, ou ele tornar público e desengatilhar um escrutínio público para essa questão de, eventualmente, isso se revestir em um evento danoso. Né? E aí eu trago um exemplo de outra jurisdição onde que isso se mostrou virtuoso. São Francisco, quando decidiu regulamentar a aquisição de tecnologias de vigilância, colocou o seguinte modelo regulatório. Olha, eu entendo que adotar essa tecnologia, e aí pode ser encaixado inteligência artificial para fins de segurança pública, é um contexto onde que isso tem em si uma incerteza que pode gerar um evento danoso. E esse eventual dano, ele é muito significativo para liberdades e direitos fundamentais. Então, eu vou pesar mais a regulação aqui, parte desse pressuposto. E aí, o que fez essa regulação? Disse que quem quer prestar esse serviço para o governo deve fazer o quê? Um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, eles chamam de Impact Assessment of Surveillance, ou seja, relatório de impacto e vigilância. Inclusive tem, digamos assim, uma certa semelhança com aquilo que previu o texto do anteprojeto pela comissão de juristas da chamada LGPD penal, ou seja, uma futura lei de proteção de dados pessoais para fins de persecução penal e segurança pública. E aí ele diz que, então, esse agente provedor dessa tecnologia deve, então, fazer uma ação para dizer quais são as incertezas ou a mensuração do risco da implementação dessa tecnologia por parte do governo, e que, a partir da apresentação desse relatório, deve ser desencadeado um verdadeiro processo de deliberação pública. Esse relatório deve ser colocado sob consulta pública, então todos nós poderíamos ir lá e ter acesso, eventualmente contribuir, questionar ou até mesmo referendar. Mais do que isso, depois de uma consulta pública, sobe para o que eles chamam de acho que é municipal attorney ou alguma coisa assim, que faz às vezes quase como se fosse de um defensor público ou de um membro do Ministério Público, enfim, algum ente essencial à função de justiça e que seria, digamos assim, uma parte talvez mais imparcial nesse processo, para ela também opinar. E depois isso ainda subiria para um comitê, uma comissão, que inclusive teria cadeiras da própria sociedade civil, representantes dos cidadãos e das cidadãs, onde que pudesse, por fim, opinar. E aí isso contaria, digamos assim, votos a favor ou desfavor à adoção dessa tecnologia, para que no final o gestor público ele pudesse adotar ou adquirir efetivamente essa tecnologia. Então, essa lei ela tem um grau máximo de aplicação ou de, pelo menos, enquadramento do princípio da precaução, porque, além de justificar ações de mitigação de risco, estabelece um longo processo de deliberação pública. E aí, obviamente, vocês devem estar se perguntando, Bruno, mas se tiver isso, nunca vai ser possível adquirir ou implementar sistemas de inteligência artificial, porque o passo a passo ele é muito trabalhoso, entre outras coisas. E aí,
é a questão da gente tentar calibrar isso, eventualmente, nesse marco regulatório, entender aonde que esses processos eles irão pesar e quando que eles serão desengatilhados. E aí, o Felipe também trabalha muito bem isso no livro dele, olhando para os prós e para os contras, de a prioristicamente você definir qual que é a matriz de risco de um sistema de inteligência artificial. Me parece que, no cenário brasileiro, essas duas questões são centrais de a gente enfrentar nessa modernização regulatória. E aí eu concluo e sintetizo um pouco da minha fala, que é enfrentar essa regra unitária de um sistema de responsabilidade civil subjetiva, da qual eu discordo, e o Felipe também discorda, inclusive ele puxou uma carta que nós assinamos junto, e dizer o seguinte, de maneira, acho que muito franca, é um problema multifacetado, a gente não pode ter uma solução unitária, a gente tem que trabalhar com essa dualidade já existente no ordenamento jurídico brasileiro. E se o projeto de lei ou o marco legal irá entrar na discussão de responsabilidade civil, trabalhar com os gradientes da responsabilidade civil, sobretudo subjetiva, que aí a gente pode ter presunção de culpa, inversão do ônus da prova e também aferição de nível de diligência, e que também não é inventar a roda, isso já está no Código de Defesa do Consumidor, isso já está na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e assim por diante. E a segunda é organizar o projeto de lei como um todo para avaliar e para, inclusive, trabalhar e sofisticá-lo dentro dessa perspectiva do princípio da precaução, que ele não é apenas um instrumento próprio de responsabilidade civil, mas de regulação, no sentido mais amplo e lato do termo. E aí pensar como que esse maquinário que a gente pode ter à nossa disposição, como, por exemplo, relatórios de impacto, sandbox regulatórios, eventualmente um comitê multissetorial de governança, isso justifica ações para mitigação desses riscos e processos de deliberação pública igualmente. Então, eu queria concluir dessa forma, chamando, sobretudo, a atenção de quem ainda não está acompanhando essa discussão que está sendo feita a toque de caixa no Congresso Nacional, chegou agora no Senado, e acho que a gente precisa se envolver definitivamente nisso, porque é o problema de fronteira da responsabilidade civil que está por vir, né? Se a gente não olhar para isso com cuidado, a gente tem um grande risco de esse novo marco regulatório causar um verdadeiro curto-circuito no que a gente tem de tradição de responsabilidade civil no Brasil. E aqui eu falo de maneira assim muito franca, eu acho que isso é ruim não apenas para o cidadão, né, não apenas por aquele que vai ser julgado, avaliado em processo de inteligência artificial, mas também para os próprios agentes econômicos. Porque a gente já viu isso acontecer em outros cenários, onde que uma modernização regulatória ela entra em rota de colisão com uma tradição posta dentro daquele ordenamento jurídico, e isso causa o quê? Causa uma judicialização tremenda, uma disputa interpretativa hermenêutica tremenda, em que demora anos e anos para você ter um mínimo de grau de previsibilidade do que vai organizar a alocação de responsabilidades dentro daquela determinada atividade econômica. Então, no final, isso chama a atenção, e acho que é um convite também para quem olha para a agenda de inteligência artificial como uma janela de oportunidade. Se a gente quer entender como que próprios entrantes nesse cenário podem se valer e devem se valer dessa perspectiva de um sistema de responsabilidade civil que seja tributário daquilo que tudo que a gente fez no Brasil, né? Que não privatiza os lucros, mas socializa os riscos. Isso é a tradição que a gente tem desde legislação trabalhista, passando para a própria responsabilidade civil do Estado, chegando no Código de Defesa do Consumidor e com os gradientes, e aí todos os gradientes possíveis na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, de novo, é um ótimo exemplo de como que isso realmente causa uma grande controvérsia, né? Hoje, a gente tem posições muito diferentes, assim, extremas, do que é o regime de responsabilidade civil da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Acho que dá para a gente se antecipar e se valer dessa experiência que a gente teve, agora dessa vez para o marco legal de inteligência artificial. Queria, então, agradecer muitíssimo o convite feito pelo Felipe, parabenizar, isso daqui é quase como se fosse uma livre docência, apesar de ter sido a sua dissertação de mestrado, é muito rica a obra, agradecer a presença do Dr. Dierle,
Espero que seja o primeiro espaço que a gente possa compartilhar para futuras interlocuções e também muitíssimo na pessoa do desembargador, o doutor André Gustavo, que gentilmente está dedicando e doando o seu tempo aqui para fazer a moderação desse debate. Muito obrigado, doutor Bruno. Também uma fala muito instigante, que também é um chamamento, né, para o enfrentamento, para uma resistência importante, né, em relação a um tema muito importante que não pode ser tratado de forma frouxa, né, isso tem que ser tratado com muito cuidado, com muita atenção, para que, enfim, a solução apresentada não seja, na verdade, maléfica, né, que o remédio não seja pior do que a doença, né. Então, eu queria, primeiro, antes de passar para o nosso próximo palestrante, voltar aqui a palavra ao doutor Felipe Medon, para que ele possa, enfim, fazer um agradecimento especial aqui ao doutor Bruno Bioni. Muito obrigado, doutor André. Queria agradecer ao amigo Bruno, que eu sei que vai ter que sair daqui a pouco, se ausentar, para agradecer mais uma vez pela sua generosidade em dividir seu tempo com a gente. A gente sabe o quanto que seu tempo é escasso, e você, desde o primeiro momento que eu te convidei, você já falou, a gente vai arrumar um jeito de participar, então queria muito te agradecer por isso. Você sabe que, a todos que estão assistindo, Bruno Bioni é uma das maiores autoridades em proteção de dados no Brasil, da sua geração, não há dúvidas, um dos mais brilhantes juristas do país, e a sua fala chama a nossa atenção para esse tema central hoje, no desenvolvimento do país, que é esse projeto de lei, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E aqui, mostrando que eu também sou fã do Bruno Bioni, já desde a primeira edição também. Então, aqui, sempre com o livro do Bruno aqui, já desde a primeira edição, que é realmente uma obra essencial para o nosso estudo. Eu devolvo a palavra para o desembargador André. É só uma última palavrinha, doutor André. É porque eu estou na reta final do meu doutorado. Aí, quando acontece o doutorado, sabe que é o que isso representa e representou nas nossas vidas, né? E eu falei para o Felipe, olha, eu estou recusando todos os convites, porque senão eu pifo. Mas como é o seu convite, a gente vai conseguir. E aí, Felipe, até isso ajudou muito também na reta final, porque estudando a sua obra também oxigenou minha mente. Então, fica aqui o meu agradecimento para você. Obrigado, doutor Bruno. Não, e ficamos muito honrados com a sua presença aqui. E quando vier fazer, quando tiver a próxima edição da sua obra, venha fazer o lançamento aqui na Emerge, viu? É um tema muito importante, proteção de dados, enfim, é algo assim muito importante para nós. Muito obrigado pela sua presença e um grande abraço.